a quarentena e a mudança de rotina. Esse comentário, né, ele é como que um prosseguimento natural de um outro vídeo, né, intitulado A Quarentena e a Depressão. Naquele outro vídeo, eu tratei da questão de uma solução, que é uma solução genérica, mas que se aplica a todo e qualquer caso, independentemente da questão pontual, que aí só dá para ver caso a caso, né, para a solução dessa questão da depressão. Claro que ao falar da depressão, não me refiro à depressão endógena, aquela depressão que a gente tem, que a pessoa tem por razão hereditária, certo? Que aí precisa da intervenção psiquiátrica e coisa do gênero, né? Então, mas a depressão por razões sociopsicológicas, vamos dizer assim, socioeconômico-psicológicas. Então, nesse vídeo agora eu trato da questão então da quarentena e a mudança de rotina. Começa dizendo assim, os direitos fundamentais do ser humano, baseado na noção de direito natural, ou seja, aquele direito que brota da própria natureza das coisas, são, em primeiro lugar, a vida. Em segundo lugar, a propriedade privada, a começar pela propriedade do próprio corpo. Em terceiro lugar, a liberdade. Em primeiro lugar, a vida, porque para a pessoa até ficar deprimida e não ficar deprimida e coisa do gênero, tem que estar vivo, certo? Morto não deprime, né? Ele já perdeu essa possibilidade, certo? A propriedade privada é porque é o seguinte, a começar do corpo, porque assim, por mais que o meu vizinho coma e fica gordo, balofa até que seja o caso, o vizinho ou parente, isso não vai resolver o meu problema de fome, entendeu? Que a comida que entra no corpo dele não resolve o problema da falta de comida no meu corpo. Então, meu corpo é meu. Então, eu que como, eu engordo, certo? Eu mato a fome, não tem jeito. Não tem, o meu corpo, o que ele necessita é insubstituível. Ninguém pode dar para mim o que o meu corpo necessita se eu mesmo não der para ele. Então, não adianta o outro tentar comer comida por mim, entendeu? Então, o meu corpo é meu, né? E como o corpo, ele precisa de ter as forças restauradas periodicamente, isso leva a gente a almoçar, a jantar, a tomar café da manhã, fazer essas coisas, porque isso não é vaidade, não é luxo, não é não. É porque senão eu não continuo vivo, porque o corpo ele não tem tudo aquilo que ele precisa ter para manter-se funcionando, ele precisa apropriar-se de parte da natureza, né, para poder continuar funcionando. Então, eu ingiro carne, vegetal e outras coisas, para continuar vivendo. Então, a propriedade do meu corpo, ela é um direito natural de todo ser humano, a propriedade do próprio corpo. E, claro que, então, é desse fator da propriedade do próprio corpo que se estende a noção de propriedade privada, né? De propriedade de bens privados, porque a necessidade de cada um varia, né? Seja quando a gente considera, por exemplo, o aspecto médico, que um diabético precisa comer é diferente de que uma outra pessoa que não seja diabético pode comer e assim por diante. Então, toda pessoa tem que ter a possibilidade de amealhar um quanto de bens, certo? Para poder continuar sobrevivendo. Isso é só para sobreviver, ou seja, só para a vida dele estar equalizada com a vida do animal. Como diz Aristóteles, o ser humano não importa ele somente viver ou sobreviver. Ele tem de viver confortavelmente, porque existem extensões da personalidade do homem que requerem certas condições básicas, certo? Garantir aquilo ali para ele poder explorar outras coisas
por exemplo, que não estão diretamente relacionados à sobrevivência dele. Então, por exemplo, a questão da arte, a questão da especulação, seja científica, metafísica, essas coisas, precisam de condições prévias para elas se darem, né? Então, isso não é possível sem a propriedade. E sem a propriedade privada. E a liberdade? A liberdade, que é a possibilidade do indivíduo ir e vir, né? A liberdade de ele poder se comunicar com o outro, a liberdade de ele poder exercitar o dom que o diferencia, certo, de todos os outros animais, que é a fala articulada, é o pensamento articulado, né? E justamente o que a quarentena suprime do indivíduo é a liberdade, né? E ao o indivíduo ter a liberdade dele suprimida, então ele necessariamente vai ter que desenvolver outros hábitos. E esses outros hábitos ele vai desenvolver, vai ajustar bem, quando se tornar rotineiro nele a vivência desses hábitos. A vivência dos hábitos a gente chama de rotina, né? Então, quando o indivíduo tem um trabalho, né, seja como empregado, empregador, sócio, freelance, ele tem uma rotina, né? Ele tem uma rotina. Então, quando o indivíduo é empregado, por exemplo, a rotina dele é cumprir as tarefas designadas pelo contrato de trabalho dele, em que ele, então, vai desenvolvendo alguns hábitos por força da rotina. Então, todo dia ele tem que chegar a tantas horas, ele tem que desempenhar certas tarefas num certo volume, e assim por diante, ele vai desenvolvendo uma rotina. E a rotina geralmente tem um caráter de impessoalidade, porque ela é sempre definida por fatores externos ao indivíduo. Então, conforme o indivíduo esteja nesta situação de compulsoriamente alterar a rotina dele, ele está em quarentena, ele perdeu o nível de renda dele, né? Ele perdeu o convívio com o outro hierarquizado. Às vezes ele mandava, ou obedecia, ou se associava com o outro. Às vezes ele perdeu o convívio com aquelas pessoas com que ele se relacionava por escolha, por causa dos gostos comuns, né? Ou então ele começa a enfrentar algumas dificuldades, né, de natureza psicológica, porque ele tem de conviver com pessoas com as quais o convívio demorado com ela não lhe faz bem, ou ele não faz bem a essas pessoas, né? Então, nessa situação, o indivíduo, então, ele perde uma rotina e, ao mesmo tempo, não adquire outra. Então, ainda que a solução para essa dificuldade, ela tenha de ser pontual, caso a caso, tem que tratar com cada pessoa individualmente isso daí, e isso costuma ser tarefa do psicólogo, né? Mas é possível colocar uma linha geral para uma mudança de rotina que seja benéfica para o indivíduo. O indivíduo, ao estabelecer uma nova rotina, ele vai agir como age, de uma maneira semelhante a como ele age ao escolher uma profissão. Então, quando o indivíduo escolhe uma profissão, ele aceita o emprego, ele está aceitando, quer tenha ou não consciência disso, que a vida dele estará sujeita a um tipo de rotina. Ele não poderá conviver com quem gosta, com os familiares, né, naquele horário de trabalho, por exemplo. Ele não poderá ter as conversas que queira ter com os assuntos que o interessam
necessariamente no horário de trabalho, porque ele vai ter que tratar das questões que interessam aquilo que reza o contrato de trabalho dele, ou seja, aquilo que é interesse da empresa. Quando o indivíduo escolhe uma profissão, na verdade, ele está se submetendo a tudo isso. E também não se pode escolher que a profissão é o resultado da sistematização da solução de um problema pontual. Não é? Então, a pessoa ela trata de uma questão pontual ali e resolve aquele problema. Então, por imitação, por apropriação que vai, as gerações vão passando, vão depurando aquela solução do que seja desnecessário para ela, até chegar, então, a algo que é efetivo, e aí a profissão vai girar em torno dessa efetividade. Né? Então, a profissão ela vai ser a racionalização, né? O ordenamento de coisas, né? O ordenamento de pessoas, o ordenamento de pensamentos, tudo com vista à solução de um problema. Então, é uma atividade de fundo eminentemente racional. Os elementos psicológicos, afetivos que estiverem ali presentes serão apropriados racionalmente, para que outras pessoas que não tenham as mesmas disposições psicológicas daquele primeiro que solucionou o problema e deu origem a um tipo de atividade que se tornou uma profissão, possam executar as tarefas que sejam requeridas para a solução daquela dificuldade, daquele problema que está na base da profissão. Quando o indivíduo escolhe uma profissão, então, ele vai entrar numa rotina que é um esquema racionalizado de procedimentos e, se isto coincidir com as disposições cognitivas e psicológicas dele, muito bem. Mas se não coincidir, e parece ser o caso, talvez da maioria no Brasil, né, que a maioria vive envolvida em atividade não vocacionada, então o indivíduo pode desenvolver doenças profissionais. Então é muito importante na pessoa poder aproveitar essa situação de quarentena em que ela é obrigada a pensar em que solução ela vai encontrar para a vida dela, ela pensar no seguinte: que tipo de envolvimento, de contextualização eu quero para a minha vida? Isso é o mesmo que significar assim, que ela colocar um cartaz sobre ela, avisando as pessoas assim: olha, eu estou disponível para conversar sobre tais assuntos, para fazer tais coisas, para me relacionar com tal tipo de pessoa e assim por diante. Ela colocar uma espécie de um letreiro sobre a própria cabeça dela, de tal maneira que os outros a solicitem por aquilo que ela já definiu que quer ser solicitada. Então, qual a diferença em pensar nisso, em fazer isto, da situação de simplesmente candidatar-se ao emprego e arranjar o encaixe profissional ali? É que no primeiro caso, quando ela se dirige a algo já constituído, às vezes ela faz isso por diversas necessidades que apagam da consciência dela aquilo que de fato ela deseja fazer e é apta a fazer porque ama fazer. Então, quando se diz, a pessoa quer fazer o que gosta, não. A pessoa não tem que fazer o que gosta, ela tem que fazer aquilo que ela é capaz de entender e dominar as características maiores, as sutilezas internas daquilo ali. E isso ela não faz isso por sentimento, ela faz isso por conhecimento, por intelecto. Faz isso por intelecto. E é claro que a pessoa ela conseguirá um maior desenvolvimento intelectual numa matéria qualquer, se essa matéria
despertar nela aquilo que Santo Agostinho chamava de contemplação amorosa. O que é contemplação amorosa? Eu olho para aquele objeto e eu amo aquele objeto. E porque amo aquele objeto, me interesso por ele e fico pensando nele o tempo todo. Então eu vou descobrindo a interioridade dele, a constituição interna deles, as relações deles, os elementos estáticos dele, a constituição dele. Como é que ele se desenvolve ou se deteriora, que é os elementos dinâmicos. Como é que ele se encaixa numa ordem, ou seja, qual o papel mais importante, menos importante, adequado ou não adequado, com relação aos outros elementos semelhantes e dissemelhantes a eles, é o que a gente chama de aspecto dinamogênico das coisas. Né? Então, a pessoa, quando ela contempla amorosamente um determinado objeto, é óbvio que o intelecto dela vai se prestar mais docilmente a assimilar a lógica interna, a lógica até da criação daquilo ali, do sentido até ontológico, ou seja, essas coisas existem porque toda a natureza do cosmos seria incompleto sem isso daqui tão maravilhoso que é, entendeu? Então, quando se diz fazer o que gosta, deveria ser entendido assim, porque eu gosto, meu olhar, a minha reflexão, a minha contemplação daquilo ali é uma contemplação amorosa, e logo meu intelecto está à disposição o tempo todo para pensar naquele assunto, né? Não acontece isso quando a pessoa tem um emprego, ainda que ela se ressinta de perder o emprego, porque ela perde a base econômica, a renda para a vida dela, certo? Ela perde isso. Isso não significa dizer que quando ela esteja empregada, ela tenha um sentido de contemplação amorosa em relação ao objeto do trabalho dela. Por exemplo, a pessoa tem um emprego num banco. O objeto das coisas com as quais o banco lida, na origem, é de natureza contábil. A pessoa não gosta de contabilidade, não gosta de pensar nesse assunto. Por isso que não é estranho que muitas pessoas trabalhando assim desejam, nas férias, viajar e ir para outro lugar para justamente não ter nenhuma estimulação que o faça lembrar no caso da contabilidade, como poderia ser qualquer outra coisa. O ser humano ele pode gostar e desgostar de qualquer coisa, né? Então, essa mudança de rotina que a pessoa é obrigada a ter, deveria aproveitar essas circunstâncias, deve aproveitar na medida do possível, na medida das possibilidades de cada um, assim, qual é o assunto, qual é o objeto que me interessa, então eu vou tentar transformar esse objeto numa fonte de renda, se for o caso, a questão econômica, o elemento prioritário. Se a questão for o encaixe social, ou seja, eu não posso mais, vamos dizer assim, conviver com outras pessoas numa relação hierarquizada, que tipo de assunto, de negócio eu posso estabelecer e me associar com o outro de tal maneira que eu possa ter uma relação hierarquizada com o outro. E assim por diante, para qualquer setor da vida. O importante é que, na mudança de rotina, se introduza um elemento voluntário que, na maioria das vezes, costuma estar ausente na escolha de profissão. Às vezes a pessoa escolhe uma profissão crendo que aquilo ali lhe dará mais dinheiro, lhe dará mais segurança, sem pensar se o objeto com que ela vai ter de refletir naquela profissão, se este objeto ele é receptivo, pode ser receptivo de sua contemplação amorosa. Se não for
Se não for, é melhor essa prudente nessa escolha, porque ela vai organizar a vida dela, vai estabelecer uma nova rotina. E se nessa rotina não contemplar esse objeto ao qual o dom dela da contemplação amorosa estiver associado, ela vai viver como vivia antes, trabalhando, cumprindo expediente, esperando aposentar para fazer o que gosta de fazer. Aí ela vai pensar no que gosta de fazer e não naquilo que de fato ela entende ou é apta a entender. Só que quando ela aposentar, ficar velho, ela terá um adversário, que é a fraqueza do corpo, né? O empobrecimento dos sentidos, a falta do vigor mental, que ela gastou toda essa energia interna, né? Vamos dizer, toda essa estrutura psicológica, cognitiva dela, usou para se adaptar a algo de que ela nunca teve ou teve muito pouco interesse em contemplar amorosamente. Então, a mudança de rotina, ela sendo compulsória, né, ela não deve apagar, então, da pessoa essas reflexões. Então, qual é a nova rotina que eu vou estabelecer para a minha vida? Eu vou estabelecer uma rotina na qual o objeto com que eu vou ganhar dinheiro é algo que eu possa entender muito bem dele. As relações hierarquizadas vão ter a ver com a adequação da conduta a esse objeto que eu contemplo amorosamente. Vou procurar me associar de pessoas que gostam do meio onde as conversas girem em torno desse objeto, né? E vou ter o máximo de prazer em conviver com essas pessoas que amam esse objeto, que por natureza terem uma maior ou menor sensibilidade no convívio interpessoal humano. Vale a pena pensar nessas coisas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.